Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1093. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Manchester United e Tottenham pela Premier League. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Manchester United a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Tottenham nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Segundo jogo Monza e Inter de Milão pelo campeonato italiano. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Monza a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Inter de Milão nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Terceiro jogo Rennes e Nice pelo campeonato francês. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Rennes a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Nice nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Quarto jogo Real Betis e Granada pela La Liga. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Real Betis a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Granada nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, um empate e 3 derrotas. Quinto jogo Everton e Aston Villa pela Premier League. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Everton a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Aston Villa nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e 1 derrota. Sexto jogo Lazio e Lecce pelo campeonato italiano. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Lazio a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Lecce nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Sétimo jogo Almería e Girona pela La Liga. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Almería a equipe teve 1 empate e 4 derrotas. Já o Girona nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Oitavo jogo Brestois e Montpellier pelo campeonato francês. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Brestois a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Montpellier nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nono jogo Cagliari Calcio e Bolonha pelo campeonato italiano. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cagliari Calcio a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Bolonha nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Décimo jogo Cadiz e Valência Clube pela La Liga. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cadiz a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Valência Clube nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 11º jogo Milan e Roma pelo campeonato italiano. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Milan a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Roma nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 12º jogo Lille e Lorient pelo campeonato francês. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Lille a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Lorient nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. 13º jogo Lens e PSG pelo campeonato francês. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Lens a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o PSG nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. 14º jogo Fiorentina e Udinese pelo campeonato italiano. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fiorentina a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Udinese nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.